Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus, esse ministério lindo que nasceu no coração do Pai, ministério que é comprometido com a palavra, né, com a verdade que é Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online, né, direcionadas para homens, para crianças, para jovens e adolescentes, para mulheres, para famílias. Nós temos grupos de leitura das Escrituras, temos encontros de ensino, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje com o Efatá. Nós temos live do maternidade, live de oração, e temos muitas coisas aí, oração, intercessão, muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo aqui no Tropa. Então, se você quiser mais informações, entre em contato conosco, acesse nossas redes sociais para saber mais informações. Amém? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre salvação, graça e reino. A gente vai fazer uma introdução rápida, a gente vai dar uma pincelada, né? Mas nós temos a previsão para fazer esse curso depois estendido por mais, né, num determinado momento, a gente vai fazer com mais tempo. A Bíblia, ela fala sobre opções do destino do homem após a morte. Daniel 12:2, por exemplo, fala que multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para desprezo eterno, né? Mateus 25:46 também fala que é para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Então, são dois destinos para passar a eternidade, né? Ou com Deus, ou passar a eternidade longe de Deus. E baseado nisso, sabendo que existe esse castigo eterno, automaticamente nós iniciamos tentativas para não ir para esse castigo eterno, né? Então, a gente começa a buscar tentativas para estar com Deus na vida eterna. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos de tudo para parecer ser bom aos olhos de Deus. Mas qual seria, nesse caso, a medida de bondade e de maldade, né? Porque tudo que eu fizer de bom não vai compensar o que eu fizer de errado, né? Ou seja, não vai compensar o meu pecado. Então, nós sabemos que por causa da desobediência de Adão, o pecado ele passou a habitar em nós. Romanos 1:17, Paulo diz que nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ele fala sobre uma força dentro dele, né, que o leva a pecar. E aí nós precisamos entender que existe uma diferença entre o pecado e pecados, quando a Bíblia fala, né? O pecado é o que habita em mim. Pecados são os frutos do pecado que habita em mim. Como se o pecado fosse uma árvore e os frutos dessa árvore fossem os pecados. Então, o pecado é o que entrou em mim e pecados é o que eu faço. Quando Adão desobedeceu, o que ele fez? Ele não se submeteu à ordem de Deus, né? Essa insubordinação que nós temos por natureza é o princípio ativo do pecado em nós. Isso é o pecado. 1 Pedro 2:24 diz que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, o pecado, ele se refere àquele poder dentro de nós, que nos motiva a cometer os atos pecaminosos. Pecados se referem aos atos pecaminosos individuais específicos que nós cometemos. Os pecados, eles estão relacionados com a nossa conduta. Existe algo dentro de nós que nos leva a pecar, né? E esse algo é o pecado. O pecado é o que nos incita, nos induz a cometer os pecados. Então, a solução para os pecados vem do perdão através de Cristo. E a solução para o pecado, ela vem quando não estivermos mais debaixo desse poder, né, quando nós não tivermos mais nada a ver com ele, quando a gente começar a se livrar dessa força que nos incita a fazer isso. Então, quanto mais de Cristo dentro de mim, menos força o pecado tem sobre mim. Nós precisamos escapar e ser libertados daquilo que nos incita e nos induz a cometer pecados. Romanos 6:17 diz que, embora vocês tenham sido escravos do pecado, e no versículo 18 ele diz, vocês foram libertados do pecado. Então, é possível, sim, ser libertado do pecado, né? O pecado, ele requer que sejamos libertados. Os pecados requerem que sejamos perdoados.
O pecado, ele está na natureza do homem. Os pecados, eles estão nos hábitos que o homem tem ou comete, né? Então, Cristo, ele recebeu na cruz o castigo pelo pecado de todo mundo, mas ele levou sobre si os pecados daqueles que creem nele. Isaías 53 fala sobre isso, sobre pecado e pecados ali que o Senhor levou na cruz, né? Então, desde a queda de Adão, que nós temos o nosso coração inclinado para o mal. A Bíblia fala exatamente isso em Gênesis 8, 21, que todos nós temos o nosso coração inclinado para o mal. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos 6, 23. Ou seja, a consequência, o pagamento por pecar é a morte. Em nenhuma passagem você vai ver que só vai para o castigo eterno quem matar, ou quem adulterar, ou só quem tiver pecados maiores, pecados revelados, né? Porque pecadinho não existe, né? Pecado é pecado sem pesos e medidas. Então, tem algo que a gente precisa frisar muito, assim, dentro de nós, é que o pecado aparente, ele não é maior do que o pecado oculto, né? Existem muitos pecados que nós tornamos aceitáveis. E enquanto nós julgamos alguns pecados para condenação do inferno, ao mesmo tempo tem pecados que a gente não traz para a luz, ou a gente acha que é normal, né? A gente precisa nos avaliar através do Senhor sobre isso. Ciúme é pecado, avareza é pecado, preguiça é pecado, intolerância é pecado, mentirinha é pecado, vergonha é pecado, orgulho é pecado e tantos outros assim, né? Também diz na Bíblia, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Se nenhum de nós está totalmente puro, né, sem pecado, então ninguém teria salvação. Ninguém consegue obter a salvação. Então, mesmo que eu tente ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, eu dobre os meus joelhos, eu ore todos os dias, eu jejue para, né, tentar fazer o melhor, não falar palavrão, ofertar, enfim, mesmo que eu faça todas as coisas, que eu seja bondosa, tantas outras coisas que eu posso tentar fazer, nada disso me dá a chance da eternidade. Nada do que eu fizer vai me levar a Deus. Até porque a Bíblia diz em Romanos 3 que não há ninguém que faça o bem. E ninguém merece ser salvo por causa do pecado. Esse pecado que habita em nós. Então, o pecado nos afastou de Deus. Todos nós nascemos afastados de Deus por conta do pecado que habita em nós. Por isso que a gente fala assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como que uma criança tem pecado? Ela não pecou ainda, uma criança. Não, ela pode não ter pecado ainda, mas ela tem o pecado que habita nela, né? A sua natureza já nasce assim. E como havia uma sentença que o próprio Deus estabeleceu, qual é a sentença? O salário do pecado é a morte. Então, todos, né? Todos nós, nenhum homem poderia resolver isso. Todos são mortos e afastados de Deus. A partir da queda de Adão, todos nós já nascemos afastados de Deus, mortos espiritualmente, sem relacionamento e sem comunicação com o Eterno. Sendo assim, mesmo que o homem ofereça a própria vida para pagar os seus pecados para ser salvo, não resolveria, porque ele já está afastado de Deus, porque a sua natureza já é caída por causa do pecado. E sabendo Deus disso, porque o Senhor ele já sabia que não venceríamos o pecado, né? Então essa salvação teve que vir do próprio Deus. Desde a criação, desde antes da criação do mundo, ele já aplicou a salvação. Como mostra em 1 Pedro 19, 20, ele diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Somente quem pode nos salvar é o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, como diz em Apocalipse 13, 8. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o único acesso à salvação, à reaproximação com Deus. E como que se aplica isso na vida do pecador? Jesus, ele nos reconcilia com Deus através da sua morte e ressurreição. Fala isso em Romanos 5:10. É somente através de Jesus que nós obtemos essa reconciliação com Deus. É somente através de Jesus que nós obtemos a salvação. Então, nós já sabemos, né, de tudo isso, como isso aconteceu. Jesus não nasceu de uma natureza pecaminosa, ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Então, ele não tinha o pecado, né, o pecado que habita em nós, mas ele tinha uma natureza humana. Ele teve fome, ele teve sono, ele teve cansaço. E a Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Então, se o salário do pecado é a morte, e Jesus passou por tudo isso sem pecar, ele não poderia morrer. Então, a morte de Jesus não foi a dele, foi a nossa. A Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus e justos diante de Deus. E como Jesus não tinha pecado, a morte não o venceu. E ele ressuscitou dentre os mortos, como fala em Atos 2:24. Ele fala, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Glória a Deus, né? Então, a gente sabe que somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. João 1:12-13 fala, e através do sacrifício de Jesus, porque ele comprou as nossas vidas. Como fala em 1 Coríntios, vocês foram comprados por alto preço. Então, o preço foi pago, mas se eu não entregar aquilo que foi comprado, o que foi comprado? A minha vida, né? Então, eu não terei direito a usufruir aquilo que foi conquistado através de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a única participação na nossa salvação. Crer e confessar. Para eu receber a salvação eterna, eu preciso declarar que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Morreu na cruz por mim e ressuscitou dentre os mortos. E por que tão fácil assim? Porque Deus sabia que de outra forma você não seria salvo. Porque você já estava morto, já era um condenado. E porque ele amou você de tal maneira que ele decidiu um sacrifício para não te perder. É simples, mas não é fácil. Fácil para a gente, mas para Jesus custou um alto preço. E ele nos comprou. E assim, você é salvo pela graça. Mas tem uma chave aqui também, né, para a gente entender melhor tudo isso. Nós somos salvos em 3 estágios, ou seja, salvos em 3 corpos diferentes. Todo mundo sabe que nós somos espírito, alma e corpo, né? A gente pode confirmar isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Ele diz, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. No momento em que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós nos apropriamos do benefício da graça que nos salva o espírito da morte eterna. Ou seja, o nosso espírito, ele é automaticamente salvo no momento em que eu creio na obra redentiva de Cristo e o confesso como meu Senhor. Automaticamente o meu espírito está salvo. Então, o nosso espírito ele é vivificado, e o Espírito Santo de Deus se une ao nosso. E o reino passa a existir dentro de nós. Como fala em Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o nosso espírito ele estava morto e o pecado estava habitando na humanidade. O nosso espírito ele estava desligado de Deus. A partir do momento que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, então Deus passa a habitar em mim a partir desse momento. Agora o espírito está pronto. A Bíblia diz ali em Mateus 26:41, vigiai e orai, porque não entrei, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, a Bíblia diz também em Efésios 1:13, que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a palavra da verdade é Cristo, né? Quando vocês ouviram e creram sobre Cristo, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. João 14 diz que esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque ele não vê nem o conhece. Mas você o conhece, porque ele habita em você, e ele estará sempre com você. Olha a promessa, ele estará sempre com você. E por que o mundo não pode receber e não conhece? Porque o mundo está morto. Então, 1 João 5,19 diz que o mundo está sob o poder do maligno. A Bíblia diz também que esse maligno é o pai da mentira. Então, o mundo não consegue receber a verdade, exceto se o Senhor não enviar o seu Espírito para convencer, né? Por isso que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas você o conhece, porque ele habita em você e está sempre com você. Você está vivo em Deus eternamente. Você está vivo em Deus eternamente. Nós somos espírito, alma e corpo.
e somos salvos nos 3 estágios, os 3 corpos, espírito, alma e corpo. Então, até aqui nós falamos da salvação do espírito. E aí nós temos também a salvação da alma, porque nós vamos ter que ser salvo ali no espírito, na alma e no corpo. A salvação da alma, ela é um processo diário para a salvação, né? A salvação da alma, ela é um processo diário para a salvação. A alma, ela tem que ser salva todos os dias, um processo diário. Como? Com relacionamento com Deus, com oração, com a renovação da mente, que eu consigo somente lendo as escrituras, né? E sendo praticante da palavra, como diz Tiago, não apenas ouvinte. Então, assim eu consigo a renovação da alma, a transformação da alma para ter uma salvação completa nela. E o que que é alma? O que que significa essa alma? O que que é alma? A alma é tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade e tudo que eu sinto. É o meu eu, o eu dentro de mim, o ego, mente, vontade e sentimentos. Porque o espírito ele é intuição, consciência e comunhão. Né? Intuição para a revelação de Deus, para as ações do Espírito, a consciência para discernir o certo e errado segundo o Espírito, a comunhão que a gente tem genuína com Deus no nível do nosso espírito. E o corpo, ele é sensação, locomoção e instinto. Sensação naquela capacidade do corpo de captar as informações do mundo, né? Os 5 sentidos, visão, audição, tato. A locomoção, evidente, que é a função do corpo se locomover. E o instinto é aquela capacidade que o nosso corpo tem de reagir aos estímulos externos. Por exemplo, instinto de sobrevivência, instinto de autodefesa, instinto sexual, né? Então, essas são as partes ali que a gente tem nos 3 corpos. Espírito é intuição, consciência e comunhão. O corpo é sensação, locomoção e instinto. E a alma é mente, vontade e sentimentos. Tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade, tudo que eu sinto. E a parte mais difícil de transformar, né? Então, a minha alma, ela precisa ser salva, né? Diariamente nesse processo, através da transformação da mente, da minha vontade e dos meus sentimentos. É por isso que a gente fala muito sobre calar a alma, vencer a alma, aquieta-te alma, a gente fala muito sobre isso, né? Em 1 Pedro, no primeiro capítulo, ele explica sobre alma também. No versículo 9, ele diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, chegando ao objetivo que é a transformação total da alma. Tem outro versículo que fala também, que é em Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, nós somos seres compostos de espírito, alma e corpo, e a nossa salvação ela deve se estender a todas essas partes. Assim como Adão, né, que teve a queda em 3 corpos, ele perdeu a comunicação com o Senhor, ou seja, seu espírito morreu, automaticamente ele foi afastado de Deus, ali seus pensamentos, suas vontades, suas emoções ficaram individuais, ficaram fora da vontade de Deus, e na continuação o seu corpo também que pereceu, né? Então, o processo de salvação, ele também faz esse caminho. Ele restaura a comunhão com Deus. Quanto mais próxima, mais eu morro para mim, mais eu vivo para Cristo, e no final eu terei um corpo glorificado e eterno. A salvação do Espírito é ter a vida eterna, né? Salvo para sempre. A salvação da alma é possuir o reino, é governar com Cristo. Então, o Espírito, ele é salvo porque Cristo deu a sua vida por mim. E a alma é salva porque eu nego a mim mesmo e sigo ao meu Senhor. Amém? O Espírito, ele é salvo na base da fé. Uma vez que se crê, a questão já está esclarecida para sempre, nunca mais será mudada. A alma, ela é salva no processo para toda a vida, um curso a ser terminado diariamente. Pela fé, o Espírito é salvo, porque quem crê no Filho tem a vida eterna, como fala em João 3,36. Então, uma vez que o Espírito é salvo, a vida eterna com Deus está assegurada. Nós não perdemos mais a chance de estar com Deus na eternidade. A salvação do Espírito, ela é concedida no momento em que cremos no Senhor. A salvação da alma, ela depende do que fazemos dia após dia. Então, depois de alcançar a salvação da alma, a gente precisa ter também um corpo salvo.
E a Bíblia diz que nós receberemos um corpo novo, um corpo glorificado, como fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35, ele explica sobre isso. Então, depois você pode ler com mais tempo, para a gente poder ganhar tempo aqui, mas ele fala que todos nós seremos transformados, o nosso corpo, né? Filipenses 3:21 também diz que nós teremos um corpo glorificado, um corpo celestial como o de Jesus. E Romanos 8:23 diz que aguardamos a redenção do nosso corpo. Esse texto também diz respeito à salvação do corpo. Então, a gente relembrando aqui, Romanos 10:9, eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Eu confesso que Jesus é o Senhor, creio que ele ressuscitou dentre os mortos e me torno salva no Espírito. O processo aqui, então, já iniciou. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai mais para o inferno. E você vai morar com Deus na eternidade. Mas essa salvação, ela precisa se desenvolver nos outros níveis, espírito, alma e corpo. Lembrando que a evidência da salvação é uma vida transformada, né? Não adianta eu confessar Jesus e não ter um fruto de transformação na minha vida, né? Então, eu preciso observar isso aí também. Nós não podemos julgar a salvação de ninguém, mas é claro que o fruto, ele evidencia a transformação da pessoa, a salvação da pessoa, né? A alma, ela está, então, sendo transformada, até ser tomada por inteiro, por completo, e depois o corpo. Então, a salvação que Deus nos deu, ainda não está completa. Nós estamos desenvolvendo, e no fim ela vai se revelar completamente. A salvação do espírito, ela não depende de nós não podemos fazer nada. A salvação do corpo não depende de nós, porque nós vamos ganhar um novinho em folha. Mas a salvação da alma, nós colaboramos com o Espírito de Deus para essa transformação. Como? Lendo as Escrituras, transformando a mente, vontade e sentimentos, lendo as Escrituras e praticando as Escrituras também, né? Isso é ser salvo, isso é graça. Então, uma explicação também que a gente fala é assim, ó, como eu sei que eu vou alcançar essa plenitude da salvação? Se a salvação que Deus me deu ainda não está completa, se a gente está desenvolvendo, como é que a gente sabe que, por fim, ela vai se revelar inteira, completa, né? E se eu não conseguir fazer essa transformação da alma, mesmo que eu tente todos os dias, e se essa plenitude que é necessário alcançar eu não tiver alcançado ainda? E se eu não conseguir me tornar a imagem e semelhança de Jesus, como que vai ser? Então, embora essa salvação ainda vá se revelar em todos nós, ela já é uma certeza, ela já é fato na eternidade, né? A salvação ela ainda vai se completar, mas ela já é. Isso é uma chave aqui também. Esse processo de salvação não tem mais volta, ele vai se completar. Por quê? Porque Deus ele não volta atrás com a sua palavra. E tudo que ele disse para nós ainda pode parecer futuro, mas para Deus tudo já aconteceu, tudo já é passado, porque Deus não vive no nosso tempo cronológico, né? Deus está na eternidade. Então, quando Deus fala através das Escrituras, ele não está falando o que vai acontecer, ele fala que já aconteceu. E a gente pode ver isso em Romanos 8:30, que diz: E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Então, os verbos, eles estão todos no passado, já aconteceu. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, nós estamos completos segundo esse versículo. Mas nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E ele está nos dizendo que já aconteceu, que ele já fez. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, como fala nas Escrituras, né? Porque fé é acreditar no que Deus já fez, mesmo que a gente não esteja vendo, e não no que vai fazer, porque é o que diz ali no versículo. Nós estamos no processo, mas ele diz que já aconteceu. Romanos 11:29 diz que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis, ou seja, ele não volta atrás, lembrando que a salvação é um dom, né? Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim ou sim. Então, onde está a diferença disso? Tá? Quando você vai ser transformado, se você aceita ser transformado agora, ou se você vai ser transformado mais adiante. A sua salvação, a salvação da sua alma, ela vai se completar, nem que isso leve 1000 anos. Então, seja agora,
ou seja, na disciplina do milênio, ela vai se completar. E isso é ser salvo, isso é graça. Falando em graça, a gente ouve muito falar sobre o evangelho da graça, né? O que é esse evangelho da graça? Vamos analisar a palavra, então. Se eu perguntar para um de vocês o que significa a palavra evangelho, rapidamente alguém vai dizer que significa boas notícias, boas novas, né? E realmente é isso. A palavra evangelho, ela vem do grego, e essa palavra é uma junção de duas palavras, que é euangelion, né? Eu quer dizer bom, bem, boa, e agelion quer dizer mensageiro, anúncio. Ou seja, é o mensageiro que traz boas notícias, que anuncia boas novas, entre outros significados ali, né? Então, essa palavra, ela sempre foi utilizada para anunciar as boas novas da salvação através de Cristo Jesus. Mas essa palavra, esse termo de anunciar, né, de anunciar as boas notícias, ela não foi inventada, ela não surgiu nos tempos de Jesus, ali do Novo Testamento. Ela já era usada normalmente e há muito tempo antes em ambientes de guerras, como as cidades elas eram distantes umas das outras, eles saíam para longe para guerrear, né? E as suas famílias, toda a comunidade ficava lá na sua cidade esperando o exército, o seu exército, que foi seus homens que foram para a batalha. E é nesse contexto que surge esse termo, porque as pessoas ficavam esperando que o mensageiro viesse trazendo uma boa notícia de que a guerra terminou, de que eles foram vitoriosos. Então, se não aparecia o evangelista, né, o mensageiro, obviamente não teriam, eles teriam perdido a guerra, e logo então o vencedor viria se apossar de tudo, né? Então esse mensageiro, ele era o evangelista, aquele que traz a boa notícia. Então quando eles avistavam de longe o evangelista chegando, eles já começavam a festejar, porque eles sabiam que ele estava trazendo uma boa notícia, porque ele estava vivo, né? Estava chegando com uma boa notícia, e ele vinha na frente anunciar. Por isso que nós todos somos anunciadores do evangelho, mensageiro das boas novas. Quando Jesus diz ide e pregar evangelho, ele está dizendo ide e anunciai a boa notícia. E qual é a boa notícia? De que ele venceu, de que ele venceu a guerra, ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu todas as coisas. Glória a Deus, né? No Antigo Testamento, a gente também encontra essa palavra boas novas. Eu encontrei acho que uns 14 versículos mais ou menos, mas tem, por exemplo, aqui, 2 Samuel 18, 26, que diz: Então a sentinela ouviu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo uma boa notícia, exclamou o rei Davi. E realmente ele tinha trazido de que eles tinham vencido a guerra, apesar de que nessa situação aqui, o mensageiro trouxe uma boa notícia para todos e uma nem tão boa para o rei Davi, porque o filho dele tinha sido morto nessa guerra. No livro de Naum, também, no primeiro capítulo, versículo 15, diz: Vejam sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas e proclamam a paz. Então, falando sobre o Antigo Testamento, o interessante é que quando Moisés vai anunciar ao povo sobre as leis, essa palavra boa notícia não aparece. Ele não traz uma boa notícia para as pessoas, porque, na verdade, não há na lei uma boa notícia, né? A lei é uma pesada notícia, porque a lei ela é a sentença do pecado. A lei, toda lei ela vai dizer, faça isso, se você não fizer, consequência. Não faça aquilo, se você fizer, consequência. Porque na lei, o povo ele teria que cumprir toda ela para ser abençoado. E se ele não fizesse, ele seria amaldiçoado, né? A gente pode ver isso, pode conferir isso na Bíblia, em Deuteronômio 28. Se você ouvir e obedecer tudo, ele fala lá, né? Então, eles tinham que obedecer às 613 leis para ser abençoado. O problema é que pecou em uma, pecou em todas. Não tinha diferença. Então, a lei ela veio para nos mostrar que nós não conseguimos sozinhos. A lei superabundou o pecado, né? Partindo da graça, da palavra evangelho, então a gente consegue entender o evangelho da graça, que é a boa notícia da graça. A palavra graça, ela significa benefício, amável bondade, favor e merecido. Ou seja, algo que eu não merecia, mas eu recebi. Então, o evangelho da graça é a boa notícia sobre o favor que eu não mereço. Qual foi esse favor que eu recebi sem merecer? A salvação eterna, né? A salvação é a graça de Deus para o homem através de Cristo Jesus. A salvação, ela é o favor imerecido de Deus para o homem através de Cristo Jesus. A gente pode ver isso também nas Escrituras em Efésios 2, do 8 ao 9, que ele diz:
Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, traduzindo ali, ele está dizendo: sou salva pelo benefício que eu não mereço, mediante a fé, ou seja, crendo nisso, né? Tendo convicção disso, e isso não vem de mim, é dom de Deus. Ou seja, dom é um presente de Deus, né? Então, a nossa salvação, ela é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Toda vez que a palavra fizer aparecer na minha análise, não é salvação. Porque salvação eu não faço nada, não estou contribuindo em nada, né? Esse texto diz que eu sou salva pelo favor que eu não mereço. Ou seja, se eu merecer, não é a graça. E se a salvação é pela graça, então ela é por não merecer, logo eu não posso fazer nada para adquirir minha salvação. Porque se eu fizer alguma coisa, já não é mais graça. Paulo fala isso em Romanos 11:6. Se é pela graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Para ser graça, você precisa não merecer. E não merecer significa não ter feito nada, não fazer nada. Né? Por exemplo, você pensa que na igreja contribui com a sua salvação, ajuda na sua salvação, já não é mais graça. Pelo menos não na salvação do espírito. A gente sabe que há uma transformação da alma, mas ela é a salvação no espírito que garante a vida eterna. Então, porque dessa forma, se a gente ficar pensando assim, a salvação, ela não se torna válida, porque a gente precisa entender que a salvação, ela vem por Cristo Jesus, né? Não tem nada a ver conosco, é dom de Deus. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dom gratuito, de graça, né? E aí a gente pensa, tá, mas então eu posso continuar pecando se eu já estou salvo? Posso viver minha vida normal. Confessei Jesus, agora eu vou viver. Eu penso que se a pessoa tem esse pensamento consciente de que ela pode continuar pecando porque ela está salva, é porque ela não entendeu o sacrifício da cruz. Mas aquele que foi crucificado com Cristo, ainda que esteja em processo, né, como é o nosso caso, mas a vida que vive agora no corpo vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, como fala em Gálatas 2:20. Então, não tem como você ser a mesma pessoa, você pensar dessa maneira, quando você entende o sacrifício de cruz. Romanos 6:15-16 fala: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, quando confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós estamos entregando a nossa vida ao senhorio de Jesus. Essa palavra Senhor aqui, ela não é um pronome de tratamento, Senhor José, Senhor João, né? Ali Romanos 10:9 diz que se com a tua boca você confessar Jesus como seu Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou, tarará, tarará. Então, essa palavra aqui, Senhor, no original, no grego, ela significa supremacia, superioridade, poder maior de autoridade. Esse é o significado daquela palavra Senhor ali. É aquele que tem, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Ele é mestre, ele é senhor, ele possui e dispõe. Ele é proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, é o mestre. Ele é o soberano, príncipe e chefe. Esse é o significado. Por isso, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos do Senhor, que agora nos comprou. Então, eu confesso Jesus como meu dono e meu salvador, né? Quando eu falo Senhor Jesus, eu estou dizendo, Senhor, poder maior de autoridade na qual eu pertenço, Senhor Jesus. É isso que significa essa palavra quando eu digo Senhor Jesus. Está dizendo o poder maior que eu pertenço, que é meu dono, né? Meu dono Jesus. Lembra da mulher que foi pega em adultério também? Que ela fala, Jesus fala, né, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, ela disse. E aí Jesus diz o quê? Eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. João 8 fala, né? Ou seja, Jesus criando uma mudança na vida dessa mulher. Gálatas 2 diz que Cristo vive em mim. A graça de Deus, ela é abundante, ela é superabundante. É a graça que vai em busca de você, não é você que vai até ele, né?
Você não precisa buscar que Deus se agrade de você. Isso é uma realidade já. Ele já ama você e por isso ele te elegeu. Em Efésios, Paulo diz que o Senhor tem prazer em nós. Ele já se agrada de todos nós. Não, você não precisa se esforçar para obter algo que você já tem. Ele te criou, ele te escolheu e ele veio até você primeiro. Lembra de João 15:16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E é pelo próprio esforço? Não, pela graça, favor e merecido de Deus sobre a vida dele. Isso está em Tito 2:11. Então, parece ser bom demais para ser verdade quando a gente ouve assim, né? E é bom, e é verdade, e é de verdade. Eu não preciso conquistar nada, eu só preciso crer que ele é bom o suficiente para me dar. Você acha que Deus se chateia quando você erra, mas o que garante a sua paz com o Senhor é Jesus, não o seu comportamento. Romanos diz que você já foi justificado pela fé, por você crer nisso. Não pelo que você fez ou faz, mas porque você crê. Então Deus olha para você e te enxerga justo, justificado pela fé, ele te enxerga justo, correto. Não porque você é perfeito, a gente sabe muito bem quem a gente é, mas porque Jesus pagou o preço no nosso lugar. Então ele olha para você e vê Jesus em você. Você é santo quando você crê que é santo, e não quando você se comporta bem. Não quando você se comporta como crente, porque isso é uma falsa santidade. Isso é um esforço humano. Lembra do fariseu orando e do publicano? O fariseu ele fazia de tudo para ser visto por Deus, e o publicano fez o quê? Se grudou na graça. Confessou ali quem ele era e creu nisso. Está lá em Lucas 18. Romanos 5:2 também diz, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O acesso à graça pela fé, crendo. Então, o que nós precisamos para viver debaixo da graça é crer nisso. Romanos 4:16 diz, é pela fé, para que seja segundo a graça. Para que seja segundo a graça é pela fé. Efésios 1:3 e 4 diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, já recebemos tudo da parte de Deus. Só falta crer e trazer a existência, se apropriar disso. Como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que a gente fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. E aqui entra um ponto importante, que é em amor. Sejamos santos e irrepreensíveis por amor, não porque nós precisamos fazer algo, né? Não preciso ser bondoso, não preciso jejuar, eu não preciso ir na igreja, não preciso pregar o evangelho, não para conquistar alguma coisa. Então, a gente precisa ver aqui, tem um ponto importante aqui. A bondade, por exemplo, né? Não precisa ser bondoso, você não precisa para conquistar nada de Deus. Mas a bondade, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo. Então, isso passa a viver, você passa a viver isso, né? Gálatas 5:22 diz que essas características devem fluir naturalmente na vida de todo aquele que confessou Jesus. Então, a oração, por exemplo, ela é um canal de comunicação com Deus, né? Se você deve orar, não como uma prática cristã, mas porque você quer falar com seu Pai, com seu Salvador, você quer saber os interesses dele sobre a sua vida, você quer instrução, você quer adorá-lo, enfim, você quer ter o seu relacionamento. Jejuar também é uma ferramenta para você se intensificar na sua busca, no seu relacionamento com o amado, né? A Fábia ainda comentou para a gente sobre uma revelação de que a gente jejua quando sente saudade, né? Achei isso tremendo também. Então, veja, é quando você entende a necessidade daquilo, né? Não porque você precisa fazer essas coisas para obter uma salvação. Entenda que tudo que você fizer, que seja por amor a Jesus. Seja porque você o ama e você entendeu o que ele fez por você. E se tiver que realizar alguma obra, que seja segundo a vontade de Deus, não a sua. Segundo o que ele direciona, para que você não tenha obras que virem, né, palha e se queimem ali. Isso também é importante. 1 Coríntios 3 fala, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Então, se eu faço um esforço para obter minha salvação, eu estou tirando o meu alicerce, que é Cristo, e me colocando ali. Eu estou me colocando no lugar de Jesus, né? Se alguém constrói
sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, perceba, que ele diz que você é salvo mesmo que as tuas obras se queimem. Você precisa saber a vontade de Deus para a sua vida, para que você realize as obras segundo o que ele determina. Para que você tenha obras de ouro, de tararã, de prata, de coisa arada que não queima, né? E para que você possa, dessa maneira, conquistar o reino de Deus, que é um outro assunto. O reino milenar. O que é o reino milenar com Cristo? Né? O que é reinar com Cristo? Então, a gente vai falar sobre o evangelho do reino, a boa notícia do reino. Reino quer dizer governo, né? Então, a gente vai falar sobre o governo de Cristo. E aqui começa uma mudança. A gente precisa abrir a mente aí para esse novo do Senhor. Porque a graça, ela é de graça, a gente não faz nada. Mas o reino, a Bíblia diz que é conquistado por obras, por esforço. Mas como ou quando acontece esse reino, esse governo, o que é essa maluquice toda aí? Eu não sei se todo mundo sabe, mas esse reino, ele é, que a gente fala aqui, né, que a Bíblia fala, é sobre o reino milenar, o governo de Cristo na era milenar, aqueles 1000 anos que virão. Então, vamos lá. Deus faz uma aliança com Abraão, né? Lá em Gênesis, no capítulo 12, ele fala para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mandar, porque eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Então, de Abraão, Deus fez uma nação, fez um povo para ele. Esse era o povo de Deus. Quando Deus enviou Jesus, foi para a remissão dos pecados, né? Para a salvação desse povo ali que era os escolhidos dele. Os gentios não entrariam nisso. Gentios é todo aquele povo que não fosse judeu, né? Então, mas Jesus, ele morreu e ressuscitou por todo aquele que nele crê. João 1, 11, 12 fala: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, abriu-se uma janela para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ok? A gente sabe que os judeus os rejeitaram, tararã, e houve essa janela aí. Então, o propósito central e eterno de Deus é o retorno de Jesus à Terra. Para quê? Para estabelecer o seu reino sobre todas as nações. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O propósito de Deus sempre foi ter um povo vivendo unido a Ele, andando em seus caminhos, né? Olha o que ele disse em Êxodo 19:6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por isso, hoje, o Tropa, ele trabalha em prol do reino para que a gente volte a ser essa nação, esse reino de sacerdotes, essa nação santa. Esse é o propósito, né? Uma das visões do Tropa é justamente trazer esse efatá para a vida das pessoas, que elas entendam que elas fazem parte de um reino de sacerdotes, né? Então, o Senhor, ele sempre desejou isso para o seu povo. Isso é a chave para o entendimento para o fim dos tempos. É importante ter esse entendimento. Apocalipse 21:3 diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, no fim dos tempos, que tempo? O tempo determinado por Deus, né? E que todos aqueles que Deus já escolheu antes da fundação do mundo tiverem já confessado Jesus e depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino. Então, Jesus, vai acontecer o quê? Jesus voltará à terra, e ele voltará em 2 momentos. No primeiro momento, Jesus virá como um ladrão, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, ou seja, ninguém percebe a sua vinda. Apocalipse 16:15 fala isso, e Apocalipse 3:3 também fala que ele virá como um ladrão. E ele vem para quê? Ele vem para recolher, ele vem para raptar, a gente fala raptar, o rapto é o arrebatamento, ele vem para raptar
os crentes vencedores. Depois disso, haverá um período de 7 anos, que é a grande tribulação, que é falado, né? 3 anos e meio de paz, que a gente entende como uma falsa paz, porque é o período que o cristão vai ser perseguido, e 3 anos e meio de uma terrível tribulação. No segundo momento, a Bíblia diz em Apocalipse 1:7 que ele virá com as nuvens e todo olho verá. Nesse segundo momento, ele trará os vencedores, que ele raptou na primeira vinda, para governar junto com ele essa era milenar que vai se iniciar na volta dele. Então, aquelas pessoas que confessaram a Jesus, estão salvas, mas que não negaram a si mesmo, que não tomaram a sua cruz diariamente, né? Seguindo Jesus. Essas pessoas, elas certamente não estarão com a sua alma pronta para esse grande momento. Lembra da salvação da alma, né? A gente sabe que precisa ter esse processo. Essas pessoas que não estiverem com o processo concluído, elas não poderão ser arrebatadas, elas não serão vencedoras. Então, elas serão governadas por aquelas que já venceram esse processo. E agora, elas terão 1000 anos para negar a si mesmo e fazer esse conserto e completar essa salvação. Isso é o governo de Cristo no reino milenar. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. João 1:12 fala. E ao filho o pai corrige. Hebreus 12:6 fala. Então, se o filho ele resolve viver uma vida de pecado, uma vida de oba-oba, não cumprir a vontade do pai, não obedecer ao seu pai, o que que acontece? O pai corrige. Ou nesse tempo, ou na era vindoura, todo aquele filho que for rebeldinho e que não fazer aquilo que o pai quer, ele virá e vai corrigir. Ele pode corrigir nesse tempo, mas ele também tem 1000 anos para corrigir. Ele não tem pressa, não, irmã. Ele está no tempo certo. Quem tem que ter pressa somos nós de ser transformados, né? Porque esse é o reino milenar de Cristo. Ele vai vir para governar todas as nações, para governar todas as coisas, e a gente precisa estar pronto, porque senão o bicho vai pegar. E você precisa decidir se você quer governar com Cristo ou se você quer ser governado. O período milenar, ele é um período de recompensas para alguns e de disciplina para outros. O nosso propósito é sermos imagem e semelhança de Jesus. Todos mini Cristo, né? O propósito de Jesus é ter a sua santidade manifestada em nós. Então, ele somente cessará de nos disciplinar quando a sua santidade for manifestada em nós, ou seja, a completa salvação da alma, seja antes, seja durante o milênio, porque a disciplina é para os filhos, o milênio é para crente, para os que confessaram Jesus. A gente pode observar algumas coisas também em Apocalipse 2:3. Vou falar aqui rapidamente, mas depois você pode conferir na sua Bíblia, né? Para a gente também ir ganhando tempo aqui. Jesus, ele fala para João escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia, né? E aí, quem fala aqui é Jesus Cristo. E se você for ler as 7 cartas, em todas as 7 cartas aparecem 2 coisas iguais. Igreja de Éfeso, como está como um exemplo aqui, né? Apocalipse 2, do 1 ao 7. Escreve ao anjo, tarará, tarará, tarará. Versículo 2, ele diz, conheço as tuas obras e o seu trabalho. Tarará. E no versículo 7, ele diz, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, aqui, primeiro, ele diz, escreve ao anjo da igreja, né? Aqui a palavra anjo, ela vem do grego agelos, que quer dizer mensageiro também. Então, quando a gente fala de anjos, nós estamos falando do seu ofício, a sua função, e não o que ele é. Né? Anjos, na verdade, são espíritos. Hebreus 1:14 diz que anjos são espíritos. E aí, esse anjo tem como ofício ser mensageiro. Então, aqui ele usa o mesmo termo, escreve ao mensageiro da igreja. Então, a igreja de Esmirna está escrito lá no 2, do 8 ao 11. Conheço as tuas obras e é o que vencer. De Pérgamo, conheço as tuas obras e é o que vencer. Todas elas ali ele vai dizendo, conheço as tuas obras e é o que vencer. Nas 7 cartas se repete, conheço as tuas obras e é o que vencer. Jesus está dizendo que as suas obras determinam se você é vencedor ou não. É pelas tuas obras que Jesus vai dizer se você é vencedor ou não, se você vai reinar com Cristo ou se você vai ser disciplinado.
O que significa esse ser vencedor? Reinar com Cristo, governar com Ele, né? Como diz em Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Então, os vencedores governarão, eles reinarão e são identificados pelas obras. Governarão no reino milenar naqueles 1000 anos que Cristo governará sobre a terra. Onde fala isso também? Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, Cristo vai reinar durante 1000 anos e quem governará juntos são os vencedores, ou seja, aqueles que fizeram obras segundo a vontade de Deus. Não é qualquer obra, né? Não adianta a gente julgar o que a gente deve fazer. A obra que garante o reino é segundo a vontade de Deus. Então, muita gente quer fazer só o que gosta, né? Mas isso não é fazer a vontade de Deus, é fazer a sua própria vontade. Por isso ele diz lá em Mateus 7, 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é um versículo-chave, aquele que faz a vontade de Deus. Então, para herdar o reino, você precisa fazer obras segundo a vontade de Deus. As nossas obras, elas serão julgadas individualmente, provadas, passarão pelo fogo, conforme fala ali em 1 Coríntios 11, 3, 11 a 13. Então, se as obras, ele fala ali, né, sobre a obra de madeira, palha, que a gente já leu. Se as obras forem de madeira, feno e palha, elas queimam, mas se elas forem de ouro, de prata, o fogo vai só refinar, né? Então, o versículo 14, na continuação, ele diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. A palavra galardão significa recompensa. Versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, ele ainda será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, não perde a salvação, mas pode perder o reino, né? Então, nós precisamos perder o reino no sentido de não governar com Cristo, ser disciplinado, né? Então, a gente precisa ter obras para receber recompensa e herdar o reino. Lembra que a gente falou sobre dom, né? Então, o que é recompensa e o que é dom? Nós somos salvos por causa do dom, né? Deus nos deu o dom gratuitamente pela sua graça, portanto, nós somos salvos. Então, um cristão é salvo por causa do que o Senhor Jesus Cristo fez. Após ser salvo, ele deve manifestar essa vitória de Cristo pelo Espírito Santo através do seu dia a dia, da sua vida, né? Há uma manifestação através do Espírito em nossas vidas, uma transformação, porque nós somos salvos em Cristo. Então, se a pessoa fizer isso, no fim, ela vai obter a recompensa celestial de Deus, né? Quando alguém crê em Cristo, recebe o presente, que é o dom da salvação. Quando alguém segue a Cristo, ele recebe a recompensa, que é o galardão. Então, a recompensa, ela é obtida por meio da fidelidade das boas obras, que é para os cristãos. A recompensa, ela diz respeito ao relacionamento entre nós e o Espírito Santo após a gente ser salvo. Ela começa a produzir obra, né? Meu espírito, depois que é salvo e que eu estou conectada com o Senhor, eu passo a produzir obras para o Senhor. Uma pessoa pode perder o reino, mas ela não vai mais perder a sua vida eterna. Ela pode perder a recompensa, mas ela não perde o dom, porque o dom é irrevogável. Então, a Bíblia ela faz distinção entre a parte de Deus e a parte do homem. Uma parte é a salvação dada por Deus. A outra parte é a glória do reino milenar. Ser salvo não tem absolutamente nada a ver com as obras da pessoa. Assim que a pessoa crê no Senhor Jesus, ela é salva. Mas após a sua salvação, Deus imediatamente coloca uma segunda coisa diante dela. Além da salvação, existe para ela uma recompensa, né? Então, hoje, Deus não salva uma pessoa por ela ser digna.
Deus não salva uma pessoa que é digna, Deus salva aqueles que não merecem, né? Os indignos. Mas no futuro, ele também não vai recompensar um cristão que seja indigno. Ele vai recompensar os cristãos dignos. Sem a fé, o homem não pode ser salvo. E sem as obras, o homem não pode ser recompensado. A Bíblia tem muitos versículos que falam sobre recompensa, desde o Antigo Testamento. Tem algumas, como 2 Crônicas 15:7, Jó 15:31, Provérbios 11:18, Isaías 40:10, Isaías 62:11. Ele fala ali: Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Glória a Deus, né? Então, a salvação, ela é você ser livre da condenação. Reino é governar com Cristo durante os 1000 anos. 2 Coríntios 5:10 diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, todos nós, né, os crentes, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:10 fala, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não é o mesmo que o trono branco, que fala em Apocalipse 20. Trono branco, ele vai julgar os ímpios, tá? Todas as pessoas que não confessam Jesus serão para o trono branco. O tribunal de Cristo é o tribunal do nosso Senhor, do nosso dono. Então, ele vai julgar as nossas obras. Obra somente de quem confessou Jesus. Ele julga as obras dos seus, né? E ele espera que você, como filho, tenha um comportamento de filho de Deus. E para que a gente vai ser julgado ali naquele momento? Para receber segundo o que tiver feito, como diz ali no versículo 2 de Coríntios, 10 de Coríntios, no capítulo 5. Então, veja bem, esse tribunal, ele não tem nada a ver com salvação, né? A salvação, ela já aconteceu, pela graça. Esse tribunal é para quem vai ou não reinar com Cristo. Esse é o tribunal de Cristo. O reino, ele é conquistado por obras. Mateus 11:12 diz, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino de Deus, ou seja, pela força que se apodera dele. E quem não tiver as obras será lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, como fala em Mateus 25. E será lançado ali, são os crentes salvos, porém sem obras. Isso aqui não é inferno, não é nada. Isso aqui é fora do reino milenar, né, onde serão disciplinados. E veja que tão difícil vai ser, que tem pranto e ranger de dentes. Nós podemos aprender sobre o reino também na parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. Ele fala ali, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com as candeias. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, quem são as virgens aqui? A igreja, né? Nós somos essas virgens. A Bíblia fala sobre 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 loucas, né? Todas são crentes. Todas são crentes. Quem são os crentes? Todos os que creem em Jesus, independente da sua denominação. Se seja católico, seja luterano, seja batista, seja o que for, né? Todas são crentes, todas confessaram Jesus, todas eram as virgens, todas eram as crentes, todas elas estavam esperando pelo noivo. As 10 virgens têm azeite na lâmpada. Isso aponta para a presença do Espírito Santo no nosso interior, no interior de todos nós. Ou seja, isso aponta para a salvação.
né? Porque só tem o Espírito Santo quem é salvo. Porque só tem o Espírito Santo quem confessa Jesus. Então, as 10 virgens têm o Espírito Santo. Mas há aqui uma diferença entre as virgens. A prudente tem um reservatório com uma vasilha sobrando de azeite. Suas obras realizadas através da presença do Espírito Santo. O azeite, ele aponta para o Espírito Santo. Então, elas adquiriram um algo a mais que as outras não tinham. Ter azeite na lâmpada fala de ter o Espírito Santo em mim, mas ter o azeite na vasilha fala de ter um algo adicional. Nós podemos perceber pelo contexto que são obras segundo a vontade de Cristo. Quem tinha obras entrou com ele e a porta foi fechada. As outras, Jesus disse que não conhecia. Lucas 6,35 mostra uma obra também. Jesus diz, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, nada esperando em troca, e será grande o vosso galardão. Então, ele mostra aqui obra e mostra recompensa. O que ele quer dizer? Emprestar dinheiro a alguém sem esperar ser pago é a sua obra. Amar o seu inimigo é a sua obra. Fazendo isso, você tem recompensa. Nenhuma passagem da Bíblia menciona que alguém tenha que amar seus inimigos ou tenha que fazer o bem para que receba a vida eterna. Mas esse versículo, ele diz que se você fizer o bem aos outros, a sua recompensa será grande. A recompensa é proveniente da obra. Romanos 6,23 diz que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, está muito evidente que o dom de Deus é a vida eterna. Então, o que é essa recompensa? A Bíblia nos mostra que o reino é a recompensa. Governar com Cristo é a recompensa. O Sermão do Senhor no Monte, Mateus 5-7, fala sobre reino. Mateus 5-7 fala sobre reino. Do capítulo 5-7, Jesus fala sobre a constituição do reino dele. As bem-aventuranças, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus, né? O reino dos céus, ele é mencionado 2 vezes nas bem-aventuranças. E aí, no final, o Senhor Jesus diz, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, aqui fica explícito que a recompensa é o reino dos céus. O Senhor, ele começa dizendo que tais e tais pessoas são bem-aventuradas porque o reino é delas. Mateus 16, do 27 ao 28, fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A recompensa do reino tem por base a obediência do homem. Quem não for fiel enquanto viver na terra, não perderá a sua vida eterna, mas perderá o reino de Deus. Quando chegar o tempo de Jesus Cristo e ele vier pela segunda vez, muitos não entrarão no reino. É o que diz em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E na sequência, no versículo 22 e 23, ele nos explica isso. Ele diz que haverá muitos, não apenas 1 ou 2, mas muitos que não farão a vontade de Deus. Ele diz muitos naquele dia, e naquele dia ele se refere ao futuro, ou seja, naquilo que vai acontecer, que é a volta dele. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres? E ele vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus, ele nos diz o que ocorrerá diante do trono de julgamento dele. Ele diz, naquele dia, portanto, não se refere a algo de hoje, sim do futuro. Naquele dia, diante do Senhor, muitos dirão, nós não temos profetizado em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo. Em uma só frase aqui, além de mencionar Senhor, Senhor, que é uma evidência de crente, né, de texto de crente, porque só chama Jesus de crente quem já o confessou, quem o reconhece como seu Senhor. Então, a expressão em teu nome, ela é mencionada 3 vezes, só nesse versículo aqui. Isso aponta para as pessoas que pertencem ao Senhor. Ou que pensam que pertencem, pelo menos, né? E que julgam ser íntimos. A tal fato de dizer Senhor, Senhor, prova que a posição delas é de cristão. Elas não estão apenas, elas não apenas dizem que profetizam, que expulsam demônio, mas elas dizem que fazem em nome do Senhor.
E a menção em teu nome, por 3 vezes, nos mostra esse relacionamento delas com o Senhor. Pelo menos elas acham que tinham. E aí Jesus diz, nunca vos conheci. Não adianta fazer, se não é isso que eu quero que você faça. Eu determinei outra coisa para você e você não está me ouvindo. Está fazendo pelo teu ego, está fazendo pela tua alma, né? E por não compreenderem o significado dessas palavras, muitas pessoas acham que essas pessoas não são salvas. Mas se elas não fossem salvas, então a palavra Senhor aqui não teria significado, não faria sentido, né? Porque nós sabemos que quem confessa Jesus como Senhor é salvo. Então, se não fizermos a vontade de Deus, mas em vez disso a gente fizer obras de acordo com a nossa própria vontade, nós somos considerados iníquos e seremos excluídos do reino. Não importa o quanto uma pessoa tenha feito, aos olhos de Deus, fazer o mal não significa apenas fazer coisas más. Se a pessoa não presta atenção à vontade de Deus, isso é ruim aos olhos do próprio Deus. O problema aqui não é só não fazer, né, só fazer o mal, por exemplo, mas não ter princípios. O que são princípios? Os princípios são a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O próprio Cristo, Apocalipse 19:13 fala que ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é a vontade de Deus, né? Se você não tiver fazendo a vontade de Deus, não importa o que você faça, o Senhor Jesus vai chamar você de iníquo. Os que fazem as coisas segundo o seu próprio ego não terão parte no reino. Apocalipse 11, eu já estou encerrando, Apocalipse 11:15 diz, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse versículo nos mostra que o reino de Cristo começa no toque da trombeta do 7º anjo, a 7ª trombeta, né? Ou seja, no fim da tribulação. Quando Cristo começar o seu reinado, alguns entrarão no reino com ele. Alguns receberão o reino. Muitos outros, ele disse que muitos outros não vão receber. Alguns entrarão no reino de Cristo. Muitos outros não estarão prontos para entrar. E eu termino com o versículo de Mateus 21:43 que diz, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Portanto, nós precisamos nos esforçar para que a gente esteja pronto para esse grande dia, para reinar com Cristo. E isso dependerá de como nós nos esforçamos hoje. Amém?